O Portal Guia-me está com Will Hart, que é CEO do Iris Global. Will, é um prazer te receber aqui e conhecer um pouco mais daquilo que está no seu coração e do que Deus tem feito através da sua vida. Primeiramente, gostaríamos de saber como foi o despertar de Deus no seu ministério? Qual foi a virada no seu ministério? Wow, it's a loaded question, but it's a long answer. I'll keep it as short as I can. É uma resposta bem longa para essa pergunta, mas eu vou encurtar o máximo que eu puder. I grew up in a Christian house, Eu cresci num lar cristão, and I hated God. mas eu odiava Deus. About 12 years old on, I just hated God. Dos 12 anos em diante, eu odiava Deus. And I started doing drugs and getting into darkness. Eu entrei no mundo das drogas e do mundo I sombrio was também. at times suicidal. I used to cut myself. Eu tinha tendências suicidas, eu me cortava. And I was 17. Nessa época eu tinha This was 17 my anos. senior year at high school. Era meu último ano no And I ensino was just médio. failing everything. I was failing every class. E tava tudo dando errado, tava tomando bomba em todas as matérias, tava And tudo mal. it was October of 1999. E foi outubro de 1999. I was purchasing drugs for the week, Eu estava comprando drogas para a semana and toda. I was driving home, E isso dirigindo para casa. and I drove past a church building, E eu passei por uma igreja. and my mother had mentioned that there was a service there that night, E a minha mãe tinha mencionado que havia um culto naquela noite, naquela igreja. and I just yelled at her and cursed at her. You know, you're crazy. Why would I ever go to anything like that? You're stupid. Na hora que ela me convidou, eu gritei com ela, xinguei ela, falei, pra que eu iria nisso? And but as I drove by, I was like, I could either go home and get high, or I could look at stupid Christians. That was my thought. Então, quando eu estava passando por ali, eu pensei, bom, eu posso ir para casa e ficar chapado, ou eu posso parar aqui e ver como que são os cristãos aqui. And I went in, E eu entrei na igreja, teeny church, about 60 people, uma igreja pequenininha, 60 pessoas. and long story short, the Holy Spirit fell on me, E encurtando muito a história, o Espírito Santo veio sobre mim. and immediately I gave my life to Him. E imediatamente eu entreguei minha vida a Ele. He cut through all the darkness, all the anger, all the depression, all the bitterness, and I gave everything I had to Him. Ele atravessou toda a escuridão, toda a amargura, todo o sofrimento, e simplesmente eu entreguei minha vida a Ele. When I walked in, God was not real Quando eu entrei naquela igreja, para mim, Deus não era real in my heart, no meu coração. and when I encountered Him, E quando eu me encontrei com Ele, He became real. Ele se tornou real. And if God was real, E se Deus é real, everything I have was His. tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é dele. And so it was less of a calling and more of an acknowledgement. Então eu sinto que foi menos de um chamado e mais para um conhecimento de quem Deus é. So every day has been lived for Him since then. Então, desde essa época, todo dia que eu tenho vivido, eu vivo para Ele. E como você passou a se envolver em missões? So for me, I didn't really know the difference between missions or ministry, or it was, I was going to serve God with everything. Então, no começo eu não tinha essa distinção entre missões e ministério. Para mim, simplesmente, eu ia servir a Deus com tudo que eu tinha. Immediately I started ministering everywhere, friends, anybody that would listen. Imediatamente eu comecei a ministrar para amigos ou qualquer pessoa que estivesse disposta a me ouvir. And then an invitation came. I was 17. E então um convite chegou, eu tinha 17 anos. It was the minister whose meeting I got saved, and he said, "I'm going to Paraguay." O ministro que pregou no dia que eu fui salvo, ele disse, eu estou indo para o I said, Paraguai. "You should come." Você devia vir And comigo. I said, "Oh, I've always wanted to go to Africa." E eu falei, claro, eu sempre quis ir para a África. I had no idea that Paraguay was in South America. Eu não tinha ideia de que o Paraguai era na América do I Sul. failed everything in school. Eu bombei em todas as matérias da escola. And months later, I was on a plane to Paraguay, E meses depois, eu estava num avião rumo ao Paraguai. and it changed my life forever. E isso transformou minha vida para sempre. And the day I was flying home from that 2-week trip, E no final daquela viagem de 2 semanas, quando eu estava voando para casa, the Lord said, "I want you to move here." Deus me disse, eu quero que você mude para cá. So I didn't know what a missionary was, but I became one 6 months after I got saved. Então eu não sabia o que significava ser um missionário, mas eu me tornei 6 meses depois de ter sido salvo por Cristo. Assim como existem milhares de órfãos na África, existem milhares de órfãos espirituais ao redor do mundo. Qual o caminho para se encontrar a paternidade de Deus? Wow, that's a big question. É uma grande pergunta essa.
And I don't know if I have the answer, E eu não sei se eu tenho a resposta. but I've dealt with a lot of children without mothers and fathers. Mas eu lidei muito com crianças que não têm pai nem mãe. And the orphan spirit, I've watched it break off of children many times. E eu já vi o espírito de orfandade partir de crianças muitas vezes. So orphans take care of themselves. Então, os órfãos, eles cuidam de si mesmos. They fight for themselves Eles brigam por si mesmos. because they don't have somebody else doing it for them. Porque eles não têm ninguém para lutar pelas coisas por eles. The orphan spirit holds on and consumes everything that it can because it doesn't know if it's going to be there tomorrow. O espírito de órfão, ele agarra tudo que tem, consome tudo que tem hoje, porque não sabe o que terá amanhã. When I was a missionary in Mozambique, I would watch kids come into our children's home. Enquanto eu era um missionário em Moçambique, eu via crianças virem até o nosso lar adotivo. And we, just so you know, we don't call our children orphans. E só para que você saiba, nós não chamamos as crianças de órfãos. So it's if you have me struggling with that term, it's I've done my best to get that out of my vocabulary for our children because they have a father and a mother now. They're totally saved. Eu tenho lutado contra esse termo para as crianças em si, para tirá-lo do meu vocabulário, porque quando as crianças vêm até nós, eles não são mais órfãos. Eles têm pais e mães espirituais que cuidam deles. But they would come in and you would see it every single time. It was amazing. Mas eles vinham até nós e você conseguia ver todas as vezes que eles apareciam. Era They would incrível. come in off the street or from the village and we would put them down in front of a plate of food. Eles vinham das ruas ou de outros vilarejos e nós colocávamos eles diante de um prato de comida. They would just eat and eat and eat and eat until they would vomit and they'd just eat and eat again. Eles comiam, chegavam a vomitar e continuavam comendo e comendo e comendo. And they would take when they were little, they would take food and put it in their pockets. E muitos deles pegavam comida para colocar nos bolsos. Because they've had to survive on their own for years, some of them. Porque eles tiveram que sobreviver sozinhos por anos. And you would give them a t-shirt. Então você dá a eles uma camiseta. And they don't know that we have a container with 1,000 t-shirts in it. E eles não sabem que nós temos um container com And for the 1000 rest of their camisetas. life, they're never going to need another t-shirt. E de que no resto da vida eles não vão precisar mais de Right? camiseta. But they've only worn one shirt, tattered, torn, for years. Mas eles só têm usado uma camiseta rasgada, estragada por anos. So you give them a shirt and they sell it. Então quando você dá uma camiseta, eles vendem. And they go, oh, I lost it. And you give them another one. They sell it or they hide it and they take one and the next day and then one the next day. Então eles ou vendem ou escondem. Eles falam, eu perdi, ou alguma coisa assim. Então eles vêm e voltam e pegam outra, e outra, e outra. They trust in their own strength and their own protection and their own provision more than they do what's free and in front of them. Eles lidam mais com buscando a sua própria proteção, sobrevivência, cuidando de si mesmo do que muitas vezes as coisas gratuitas que estão diante deles. Eles não conseguem distinguir isso. They didn't realize that they would have 3 meals a day forever. Eles não conseguem colocar em suas mentes, eles não entendem que eles terão They would 3 have- refeições por dia para sempre. Care, food, everything they needed for free as long as they were with us. Eles não conseguem receber a ideia de que eles receberão cuidado, roupa, comida, o tempo que estiverem conosco. And it was amazing. Some kids, it would take a day to see that thing break. Others, it would take years. And even for some, they still would hold on to self-protection. É incrível você ver isso porque em alguns levariam dias e eles então entrariam na ideia e se libertariam disso. Outros levavam anos e outros ainda mais. Continuam presos nessa ideia do espírito de órfão. The orphan spirit is alive and well in the church. It's alive and well everywhere we go. O espírito de órfão, ele está vivo e forte dentro de igrejas, no mundo, até mesmo com pessoas que têm pais e mães, ele ainda vive. And the only thing that breaks it is radical love E a única coisa que o quebra é o amor radical and an understanding of the Father. e um entendimento de quem é o Pai. Do you know, in James, it says, true religion Em Tiago diz que a verdadeira religião is taking care of the orphans and the widows cuida dos órfãos e das viúvas and tending to them in their distress. e ajudando-os em suas lutas e dificuldades. Why doesn't it say feed them? Porque não diz Why doesn't it say, alimentá-los? put houses on the poor? Por que não fala Give houses to sobre the poor. dar casas aos pobres? It doesn't say any of that. It says true religion is orphans and widows. Ele não fala nada disso. Ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Do you know why? Por quê? It's because the only thing that can heal a widow's heart or an orphan's heart
is a father. It's or a husband. It is the thing that only God can provide. É porque a única coisa que consegue curar o coração de uma viúva ou de um órfão é o pai ou um marido, And que é o relacionamento. The world doesn't have that, but believers, we're the only ones that have it. That's why it's true religion. Então, o mundo não tem, nós, os crentes, é que possuímos isso. Por isso que, como o mundo não possui, isso que Tiago chama de verdadeira religião, cuidado de verdade. Yeah, because we're the only ones that can solve the body of Christ is the only one that can solve that. Jesus is the only one that can solve that. Porque o corpo de Cristo é o único que é capaz de ajudá-los a encontrar a Jesus e resolver esse problema verdadeiramente. Em quase 40 anos, o Íris Global já abriu mais de 5.000 igrejas, até onde vocês podem contar. Você sabe estimar o número, o alcance de pessoas que encontraram Jesus através do ministério? I have no idea. I have absolutely no idea. It's only until recently that we even started trying to keep track of numbers. Ele não tem dados, ele não consegue mensurar isso, porque recentemente, alguns anos para cá, que eles começaram a realmente manter uns dados, banco de dados a respeito It's dos never números. been a value of ours to keep track of it. And when God moved, he moved so fast. Não era um valor deles manter um recorde, uma ideia de quantos ou contar, mas porque a grande dificuldade é que quando Deus move, ele move muito rápido e se espalha muito rápido nas regiões. I know that just through videos and messages, it's millions of people. Eu sei através de mensagens e vídeos que são And milhões de churches, pessoas. and it's millions of people that have been impacted Muitas igrejas, então são milhões de pessoas que nós estimamos que by foram God, impactadas. not by God using normal people. Através de Deus, usando pessoas normais. Qual é a visão do Íris Global para o trabalho aqui no Brasil? Yeah, that's a great question. In fact, I am currently fasting and praying. I've been fasting for 12 days, crying out for what God is saying to us in Brazil right now. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu tenho jejuado nos últimos 12 dias, orando e pedindo a Deus para que Ele nos dê uma direção sobre o que fazer aqui no Brasil neste momento. There's no other nation personally that I've visited more than Brazil. Não existe outra nação que eu tenha pessoalmente visitado mais do que eu visitei o Brasil. Over 40 to 50 trips that I've taken here over the years. Mais de 40 ou até 50 viagens que eu fiz aqui para o Brasil. I am in love with this nation personally. Eu amo essa nação pessoalmente. I have had some of the most major encounters with God of my life in Brazil. Dos maiores encontros que eu tive com Deus na minha vida foram aqui no Brasil. And I know that God's hand is on this nation. E eu sei que a mão de Deus está sobre esta nação. I believe that Brazil is pregnant with a missions movement. Eu acredito que o Brasil está grávido de um movimento de missões. There's so much passion and love for Jesus in this nation. Tem tanta paixão e amor por Jesus nessa nação. And if it stays in the four walls of a church, E se ficar nas quatro paredes de uma igreja, it will be lost. pode ser perdido. It has to go out. Isso precisa sair, It has to go out of the four walls. precisa sair dessas quatro paredes. And I've watched the Church of Brazil change in the most beautiful way over the last 17 years. E eu vi a igreja aqui no Brasil mudar de uma maneira linda nos últimos anos. I preached at a t-shirt just an hour ago. I would never do that 10 years ago in Brazil. I would be thrown out of the church. 10 anos atrás eu não poderia pregar em uma igreja usando só camiseta. Hoje eu preguei aqui de camisetas aqui no Brasil e isso é algo que para mim é maravilhoso. I've watched the heart of the church shift from being just about a building to about people. Eu vi a mudança no coração da igreja de ser somente sobre os prédios para agora ser sobre You know, pessoas. come as you are. Venha como você está. And I've also seen what God is doing in Rio, in Fortaleza, in São Paulo. I've watched God move so powerfully. E eu vi Deus agindo poderosamente no Rio, em Fortaleza, ele até está com a camiseta, em São Paulo. Ele tem visto Deus agir demais. I've sat with drug lords. I've sat with the poorest of the poor in trash dumps here. Aqui eu sentei já com senhores da droga, com crianças que são de lixão, pobre dos pobres aqui, conversei com eles. And they're not asking for a handout. They're asking for Jesus. E eles não estão pedindo por uma ajuda
social ou humanitária. Eles precisam é de Jesus. And I'm telling you, it's a sign. The fields are ripe for the harvest right now, right now, right now. Eu digo que isso é um sinal. O campo está pronto para a colheita, agora, nesse momento. And I believe that God is calling us, not just missions. Missions is a term, but it's giving away what we've received. E eu acredito que Deus está nos chamando agora, não é missões. Missões é um termo só. Eu acredito que é o tempo da gente entregar e repartir aquilo que recebemos. I've worked with Brazilian missionaries all over the world. Eu trabalhei com missionários brasileiros ao longo do mundo todo. The fire, the passion. Right now in Mozambique, one of our biggest base leaders in Mozambique is a Brazilian. I have a whole other base that's just run by Brazilians. O fogo, essa paixão do brasileiro. Eu tenho bases em Moçambique, em outras regiões que o líder é brasileiro por conta desse fogo, essa paixão. And it is now, I have this burning inside of me. It's like if I don't pursue calling forth a radical missions movement in Brazil right now, I have this fear that I'm going to miss it. E eu tenho esse temor dentro de mim, esse fogo ardendo, dizendo que se eu não chamar a existência esse movimento missionário agora no Brasil, para o Brasil, eu vou perdê-lo. I just gathered with as many of my leaders that could come in Rio. Eu acabei de me encontrar com todos os líderes que conseguiram juntar-se comigo no Rio. And we are all feeling the same thing. Now's the time. Now's the time. E todos nós estamos sentindo a mesma coisa. Agora é o tempo, esse é o tempo. So I don't know what I'm hearing from God yet. I don't have it clear. Então eu ainda não sei o que eu estou ouvindo de Deus, ainda não está 100% claro. But I'm going to do whatever I can. Mas eu farei o que for preciso. To call forth a missions movement in this nation. Para chamar à existência um movimento de missionários dentro desse país. Yeah. Will, gostaria de te agradecer por esse tempo conosco. Gostaria também de agradecer o Gabriel por nos ajudar na tradução. É realmente muito impactante e muito importante para nós sermos despertados em missões aqui no Brasil. I just got off the stage speaking to a room full of hungry Brazilians. Eu acabei de sair do palco pregando para um grupo de brasileiros famintos e I apaixonados. watched the altar packed full of people crying out to be used by God. E eu vi o altar cheio de pessoas clamando para serem utilizadas por Deus. Jesus set the most demonized man in the history of the Bible free. Jesus, ele libertou na história da Bíblia o homem que era mais endemoniado da história da Bíblia. Set him free. Ele o libertou. And the craziest thing happened. E a coisa mais louca The whole aconteceu. town told Jesus to leave. Toda a cidade mandou que Jesus fosse embora. And the Bible says they were overcome with fear. A Bíblia diz que eles foram sobrepujados com medo. I'm going to say something that might offend somebody, but it's okay. Eu vou falar algo aqui que talvez ofenda alguém, mas tudo bem. Sometimes when we move in power and authority, it's going to scare the townsfolk. Às vezes, quando a gente se mover em autoridade e poder, isso pode assustar as pessoas da cidade. The world does not know him, O mundo não o conhece. and they get scared sometimes by him. E às vezes, ele os assusta. And the most beautiful thing happened. They tell Jesus to leave, get out of our town. Então, algo lindo acontece. Então, eles mandam Jesus embora. And Jesus listens to a town gripped with fear because of what they witnessed. Então, Jesus se depara com uma cidade, um vilarejo, tomados pelo medo por conta do que viram ele fazer. And Jesus leaves. E Jesus sai. Our Savior O nosso Salvador, listens to fear ele ouve o medo and takes off. e sai. And then the craziest thing happens. E aí algo doido acontece. The demonized man O homem endemoniado goes running after Jesus. corre atrás de Jesus. He's now set free, Ele está liberto agora, goes running. sai correndo. And the Bible says he cries out, A Bíblia diz que ele clama: Jesus, take me with you. Jesus, me leva com você. Right, which is normal, it's natural, it's what we're supposed to do. O que é normal, o que é natural, o que devemos fazer. And the Jesus who invented discipleship E aí Jesus, quem inventou o discipulado, says the craziest thing to the man. diz a coisa mais maluca. To a man crying out in hunger for him, he says, no. A um homem que clama com sede e fome por ele, ele diz: não, You're not allowed to come with me. você não pode vir comigo. Go back to the town Volta para a cidade and tell them everything I've done for e you. conte a eles tudo que eu fiz por And he você. takes the most demonized man in the history of the Bible Então ele pega o homem mais endemoniado da história da Bíblia and he releases him into full-time ministry. e o libera para o ministério em tempo integral. Stop making excuses. Pare de fazer desculpas. Stop making excuses on why God can't use you. Pare de arrumar desculpas para que Deus não te use. Stop justifying
why God can't use you. Pare de justificar por que Deus não If te you usa. have been set free, Se você tem sido liberto, then go back to your town. se você foi liberto, Tell volte them para sua cidade. everything God has done for you. Conte a eles tudo que Deus Well, fez I don't por know what você. God's done for me. Eu não sei o que Deus fez por mim. You have a testimony of grace. Você tem um testemunho de graça. Go and release it. Libere essa graça. God is a God that releases and uses the unusable. Deus é o Deus que liberta e empodera e envia aqueles que não são comuns. And he's looking for people that will be obedient. Ele só busca aqueles que serão obedientes. Take what you've received and give it away. Pega aquilo que você recebeu e dê de graça. I don't have some like major calling or some great revelation. All I did was go. Eu não tive nenhum chamado ou algo assim extraordinário. Tudo que eu recebi foi um vá. I went. E eu fui. It is literally that simple. É literalmente Well, tão simples assim. what if you fail? Yeah, I miss it constantly. Bom, se você falhar, tudo bem. Eu erro constantemente. Não tem problema. So did the disciples. Também os discípulos erraram. I would rather be like Peter, Eu prefiro ser como Pedro, who looks at Jesus walking on the water que vê Jesus caminhando na água, after all the disciples are screaming, "It's a ghost," which they're calling Jesus Satan então, or the enemy. no meio de tudo isso, os discípulos gritando, é um fantasma, o que caracteriza ele como o inimigo ou Satanás. They call Jesus a ghost. Eles chamam Jesus de fantasma. They call him the enemy Eles o chamam de because they inimigo. don't like the way that he's coming at them. They don't like the form. Porque eles não gostam da forma com a qual Jesus They caminha don't até like eles. being surprised. A forma com que eles foram surpreendidos. But Peter's like, Mas o Pedro, yeah, Jesus, if it's you, ele diz, Jesus, se é você, tell me to come. diga-me para que vá até você. And that is not a faith statement. Isso não é uma declaração de fé. If it's you, then tell me to. It's weird, and in the moment, it's not something clean. Jesus, se é você, isso não é uma declaração de fé, é uma dúvida no meio do momento. And Jesus goes, come. E Jesus diz, venha. My fear is that we are so happy to be on the boat Meu medo é que estejamos tão felizes de estarmos no barco that we miss Jesus when he's actually calling us. que nós perdemos as chances de ouvir a Jesus quando ele realmente está nos chamando para fora do barco. You know, if it's you, you bid me to come, Jesus, and just go, go, go. Jesus, se é você, me diga que eu vou. E eu vou. And I hear it. Well, Peter sank. He took his eyes off Jesus. Bom, aí as pessoas dizem, eu escuto as pessoas falando, Pedro ele vacilou, tirou seus olhos de Jesus. I love that. Eu amo isso. I actually love that happened. I mean, I don't like it for Peter, but it means that there's place for me. Eu amo que isso tenha acontecido na história. Não porque o Pedro se deu mal, mas porque quer dizer que tem espaço para mim That in também, the que eu posso middle errar. of pursuing Jesus, you can mess up. Que no meio da sua caminhada rumo a Jesus, você pode vacilar e errar. But where was Peter going? Mas aonde Pedro estava indo? Jesus. Até Jesus. Where did he end up? E aonde que ele terminou? Jesus. Com Jesus. And 11 men E 11 homens sat in fear. ficaram sentados com medo. We cannot be a generation that sits in fear as Jesus is calling us out to go and do greater things. Nós não podemos ser uma geração que senta com medo enquanto Jesus nos chama para fazer coisas grandiosas. Yeah. I believe that Jesus is calling you. Eu acredito que Jesus está te And chamando it might not be in a way that you feel comfortable. e pode não ser de uma forma que você ache confortável. But Jesus never said that we would be comfortable. Mas Jesus não nos chamou para ficarmos confortáveis. Don't confuse the goodness of God with your comfort. Não confunda a bondade de Deus com o seu conforto. Let him call you out in this season. Deixa que ele te chame. Let him take you deeper. Deixa que ele o leve mais fundo. You're not going to miss him. Você não vai perder Listen to errá-lo. his voice. Escute a voz dele. And when everybody else is going, it's a ghost, go, I like that. Is that you, Jesus? Tell me to come. Enquanto todo mundo está gritando, ai meu Deus, é um fantasma. Faça a pergunta, Jesus, é você? Chame que eu vou. Get out of your boat. Saia do seu barco. Come on. Yeah, amen. Amém.